Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de hoje do canal A Voz do Livro. Eu sou Luiz Carlos e falo de João Pessoa, na Paraíba, e para mim é um privilégio a gente bater um papo hoje, em especial falar para você, trazer para você o livro Orgulho e Preconceito, né, de Jane Austen, que tem sido um sucesso absoluto em todas as suas edições, livros, impressos, cinema, né? Tudo que coloca a Jane Austen parece que vira ouro, né? Tocou, virou ouro. E hoje a gente vai trazer aqui o capítulo 7. Lembrar você que já trouxemos a apresentação do livro, também os capítulos de 1 a 6 estão aqui no card aqui do vídeo, tá bom? E você poderá encontrar aqui no canal. Antes de começarmos para o próximo capítulo, o capítulo 7, peço a você que, se você não for inscrito no canal, este é o momento. Você vem no botãozinho que tem aqui embaixo, clica no botão vermelho e você inscreve-se no canal. É importante para a gente, é importante também para você, se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá ao capítulo 7. Vem comigo. Capítulo 7. A propriedade de Sr. Bennet consistia quase inteiramente de um imóvel que rendia 2.000 ao ano e que, desafortunadamente para suas filhas, estava alienada por falta de herdeiros homens, por distante relação. E a fortuna de sua mãe, embora abundante pela sua situação na vida, mal poderia suprir a deficiência da dele. O pai dela fora advogado em Meryton e tinha lhe deixado 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com certo senhor Philips, que fora um escriturário do pai das duas e lhe sucedera no negócio, e um irmão instalado em Londres em uma respeitável linha de comércio. A vila de Lambourne se encontrava apenas a 1 milha de Meryton, uma distância bem conveniente para as jovens damas, que eram geralmente tentadas para ir lá 3 ou 4 vezes por semana, para prestar seus respeitos à tia e a uma loja de chapéus no caminho. As duas mais jovens da família, Catherine e Lydia, eram particularmente regulares nessas visitas. Suas mentes eram mais vazias do que as de suas irmãs, e quando nada melhor se oferecia, uma caminhada a Meryton era necessária para entreter suas horas matinais e proporcionar assunto para a noite. E, embora o interior possa ser vazio de fatos, em geral, sempre conseguiam obter algumas notícias de sua tia. No momento, de fato, estavam bem fornidas com a notícia e com a felicidade da chegada recente de um regimento de milícia à vizinhança, que deveria permanecer por todo o inverno, pois Meryton sediava o alto comando. As visitas à família Philips produzia agora as informações mais interessantes. Cada dia acrescentava algo ao conhecimento dos nomes e relações dos oficiais. Suas instalações já não eram mais secretas e, por fim, elas começaram a conhecer os próprios oficiais. Sr. Philips visitou a todos e isso abriu às suas sobrinhas um estoque de felicidade antes desconhecido. Elas apenas conversavam sobre os oficiais e a vasta fortuna do Sr. Bingley, cuja menção dava ânimo à mãe. Era de pouco valor aos olhos delas, quando comparadas aos uniformes de um alferes. Uma manhã, depois de ouvir suas efusões sobre o assunto, o Sr. Bennet friamente observou: de tudo que posso reunir pela maneira de falar, vocês devem ser as duas jovens mais tolas da região. Já suspeitava há tempos, mas agora estou convencido. Catherine ficou desconcertada e não respondeu, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou a expressar sua admiração pelo capitão Carter e sua esperança em vê-lo no decorrer do dia, pois ele estava partindo na manhã seguinte para Londres.
Estou chocada, meu caro, disse a senhorita Bennet, por estar tão pronto a pensar que suas próprias filhas são tolas. Se eu quisesse pensar com desprezo sobre as filhas de alguém, certamente não seriam as minhas próprias, disse a Lídia. Se minhas filhas são tolas, espero estar sempre sensível a isso. Sim, mas acontece que elas são todas muito espertas. Este é o único ponto, e me orgulho disto, no qual não concordamos. Esperava que nossos sentimentos coincidissem em tudo, mas devo discordar de você ao pensar que nossas duas filhas mais jovens são incomensuravelmente tontas. Meu caro Sr. Bennet, não deve esperar que tais jovens tenham o senso de seus pais. Quando chegarem à nossa idade, ouso dizer que não pensarão em oficiais mais do que nós pensamos. Lembro do tempo quando eu mesmo gostava muito de um casaco vermelho e, de fato, ainda gosto. E se um jovem e esperto coronel, ganhando 5 ou 6 mil ao ano, quisesse uma de minhas meninas, não negaria. E penso que o coronel Foster parecia muito vistoso em seu uniforme. Na outra noite, na casa do Sr. William. Mamãe, exclamou Lídia, minha tia diz que o coronel Foster e o capitão Carter não vão muito frequentemente à casa de Miss Watson, como faziam quando vieram pela primeira vez. Ela os vê agora muitas vezes na biblioteca de Clark. A entrada do lacaio com uma mensagem para Miss Bennet evitou a resposta de Mr. Bennet. A nota vinha de Netfield e o criado esperava por uma resposta. Os olhos da Mr. Bennet brilharam de prazer e ela gritava ansiosamente enquanto sua filha lia. Bem, Jenny, de quem é? Sobre o que é? O que ele diz? Vamos, Jenny, apresse-se e nos diga. Vamos logo, minha querida. É de Miss Bingley, disse Jenny, e então leu em voz alta. Minha querida amiga, se você não estiver tão compassiva para jantar hoje comigo e com Louisa, estaremos em perigo de nos odiarmos para o resto de nossas vidas, pois um tete-a-tete de dia inteiro entre duas mulheres nunca pode acabar sem discussão. Venha assim que puder, depois de receber esta mensagem. Meu irmão e os cavalheiros estão jantando com os oficiais. Sinceramente, sua, Caroline Bingley. Com os oficiais, exclamou Lídia. Por que minha tia não nos disse isso? Jantando fora, disse Mr. Bennet. Isso é muita falta de sorte. Posso usar a carruagem? Disse Jenny. Não, minha querida. Melhor ir a cavalo, pois parece que vai chover. E então você ficará a noite toda. Seria um bom plano? Disse Elizabeth. Se você tivesse certeza de que elas não oferecerão uma condução para a volta. Oh, mas os cavalheiros usarão a pequena carruagem de Miss Bingley para ir a Meryton, e a dos Roosters não tem cavalos. Preferiria ir de carruagem. Mas, minha querida, seu pai não pode prescindir dos cavalos. Estou certa, eles são necessários na fazenda. E o Sr. Bennet não são? São necessários na fazenda com mais frequência do que eu posso tê-los. Mas se você os conseguisse hoje, disse Elizabeth, os propósitos de minha mãe seriam logrados. Ela, por fim, extraiu de seu pai o reconhecimento de que os cavalos estavam comprometidos. Jenny, portanto, foi obrigada a montar em um cavalo e sua mãe a conduziu até a porta com alegres prognósticos de um mau tempo. Suas esperanças foram atendidas. Jenny não tinha ido muito longe quando a chuva caiu grossa. Suas irmãs estavam preocupadas com ela, mas sua mãe estava deliciada. A chuva continuou a noite inteira, sem intervalo. Jenny certamente não voltaria. Esta foi uma grande ideia minha, de fato, disse a senhora Bennet, mais de uma vez, como se o crédito de fazer chover fosse dela. Até a próxima manhã, porém, ela não estava ciente de toda a felicidade de seu artifício. O desjejum mal havia terminado, quando um criado de Netfield trouxe a seguinte mensagem para Elizabeth. Minha querida Lizzie, encontro-me muito indisposta nesta manhã, o que suponho deve ser imputado ao fato de me molhar ontem. Minhas bondosas amigas não aceitarão que eu retorne enquanto não estiver melhor. Elas também insistem que eu veja o Sr. Jones, portanto,
não se alarme caso saiba que ele veio me ver. E, exceto por uma garganta inflamada e uma dor de cabeça, não há muito com que se preocupar comigo, sua... Bem, minha querida, disse a senhora Bennet. Disse o Sr. Bennet, depois que Elizabeth ler o bilhete em voz alta. Se sua filha tiver de ter um sério ataque de enfermidade, se tiver de morrer, seria um conforto saber que foi tudo pela busca do Sr. Bingley e sob suas ordens. Oh, não tenho medo de que ela morra. As pessoas não morrem por insignificantes resfriados. Ela será bem cuidada. Enquanto ela permanecer lá, tudo estará bem. Eu iria vê-la se pudesse usar a carruagem. Elizabeth, sentindo-se realmente ansiosa, estava determinada a acompanhá-la, embora a carruagem não estivesse disponível. E não sendo ela uma boa amazona, caminhar era sua única alternativa. Ela informou a sua decisão. Como pode ser tão tola, exclamou sua mãe, para pensar em tal coisa, com toda esta sujeira. Você não estará apropriada para ser vista quando chegar lá. Estarei bem apropriada para ver Jenny, que é tudo o que quero. É uma dica para mim, Lizzie, disse o seu pai. Para buscar os cavalos? Não, de fato, não desejo evitar a caminhada. A distância é nada quando se tem um motivo. Apenas 3 milhas. Deverei estar de volta para o jantar. Admiro a atividade de sua benevolência, observou Mary. Mas todo impulso de sentimento deve ser guiado pela razão. E, em minha opinião, o esforço deve estar sempre em proporção ao que ele requer. Iremos até Meryton com você, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia e as 3 jovens damas partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia, enquanto caminhavam, talvez possamos ver o capitão Carter por algum instante antes que ele parta. Separaram-se em Meryton. As 2 mais jovens rumaram para as habitações de uma das esposas dos oficiais, e Elizabeth prosseguiu sozinha, cruzando campo após campo rapidamente, pulando sebes e saltando poças com impaciente atividade, e encontrando-se por fim ao alcance da visão da casa, com cansados calcanhares, meias sujas e o rosto brilhando com o calor do exercício. Ela foi conduzida à sala do café da manhã, onde todos, menos Jenny, estavam reunidos, e onde sua aparência causou grande surpresa. Que ela estivesse caminhando 3 milhas tão cedo, num clima tão desfavorável e sozinha, era quase inacreditável para a senhora Huster e para Miss Bingley. E Elizabeth estava convencida de que elas lhe desprezaram por isso, porém, foi recebida muito polidamente por elas. E, na maneira de seus irmãos, havia algo mais do que educação, havia bom humor e bondade. Sr. Darcy disse muito pouco e Sr. Huster quase nada. O primeiro se dividia entre a admiração que o brilho do exercício dera às suas feições e a dúvida se a ocasião justificava ela ter vindo sozinha de tão longe. O último estava pensando apenas em seu desejum. As perguntas dela sobre a irmã não foram todas respondidas positivamente. Miss Bennet tinha dormido mal e, embora desperta, estava muito febril e não bem o suficiente para deixar seu quarto. Elizabeth ficou feliz por ser levada até ela imediatamente. E Jenny, que apenas se contivera pelo medo de alarmar ou causar inconveniências ao expressar o quanto ansiava por tal visita em sua mensagem. Ficou contente com a sua entrada. Ela não estava em condições, porém, para muita conversa, e quando Miss Bingley deixou-as juntas, mal podiam expressar gratidão pela extraordinária bondade com que fora tratada. Elizabeth ficou com ela em silêncio. Quando o desejum terminou, as irmãs se juntaram a elas, e Elizabeth começou a gostar delas. Quando viu quanta afeição e solicitude demonstravam por Jenny, o boticário veio e, tendo examinado sua paciente, disse como se poderia supor, que ela pegava um violento resfriado e que deveria se esforçar para obter o melhor a respeito. Aconselhou-a a voltar para a cama e lhe prometeu algumas doses de remédio. O conselho foi seguido prontamente, pois os sintomas de febre aumentaram e a sua cabeça doía muito.
Elizabeth não deixou o quarto dela por momento nenhum. Nem as demais damas se ausentavam com frequência. Com os cavalheiros estando fora, elas não tinham, de fato, nada para fazer em outro lugar. Quando o relógio soou 3 horas, Elizabeth sentiu que deveria ir, e assim o disse, com pouca vontade. Miss Bingley ofereceu-lhe a carruagem, e ela só precisava de um pouco de insistência para aceitá-la. Quando Jane demonstrou tamanha preocupação em se separar dela, que Miss Bingley foi obrigada a converter a oferta em um convite, para permanecer em Netfield, no momento. Elizabeth, muito agradecida, consentiu, e um criado foi encaminhado para Lambeth para comunicar à família sobre sua estada e trazer de volta uma provisão de roupas. E assim nós terminamos o capítulo 7 de Orgulho e Preconceito. Nesse capítulo a gente viu um pouco da Elizabeth, se a gente não acompanhar a história. Elizabeth era a irmã, digamos assim, menos valorizada pelos homens da época, né? Inclusive o senhor Darcy, Mr. Darcy, disse que ela não era à altura dele. E a gente começa a observar que o Mr. Darcy começa a ter um olhar diferente para Elizabeth. E no próximo capítulo, no capítulo 8, a gente continuará a leitura de Orgulho e Preconceito. Até o próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também o seu comentário. O que você acha, o que você entende por esses capítulos do livro Orgulho e Preconceito. Você já leu? Você já viu o filme? Deixe seu comentário aqui pra gente. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.